Olá, surtados! Hoje a gente vai ter uma conversa um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre como eu vejo os estudos e qual é o papel do estudante, mas isso em instantes. Roda a vinheta. Muito bem, surtados. Hoje eu vou abrir um pouquinho da história pessoal para ilustrar o assunto. E quando eu comecei a estudar, eu saí do ensino médio, eu fui direto para a graduação. A primeira graduação que eu fiz foi em engenharia química na Poli USP. Eu fiz o curso até o terceiro ano. Na época eu estava estagiando já numa empresa e eu cheguei à conclusão que a engenharia não era para mim. E então eu decidi prestar o vestibular de novo e fui fazer farmácia na USP também, um curso que eu gostei muitíssimo e chegando próximo do final, eu já estava pensando em fazer residência em farmácia clínica, e aí eu fui avisado por uma professora que eu gostava muito de paciente e que eu ia me frustrar um pouco. E aí com isso e outras questões na cabeça, eu decidi prestar de novo vestibular, mas dessa vez para fazer medicina, e é onde eu faço hoje, na Escola Paulista, na Unifesp, Federal de São Paulo. E o que que essa experiência da engenharia na USP, da farmácia na USP, da medicina na Unifesp, me trouxe, me faz refletir sobre qual é o papel do estudante. E somado a isso, eu sou professor há quase 8 anos, então eu vivo um pouco da experiência tanto do lado de cá, quanto aluno, quanto do lado de lá, como professor. E eu acho que o primeiro ponto que a gente vai abordar hoje é sobre o papel do estudante, sobre como é estudar, é sobre o circo que é o ensino. João, como assim o circo? O circo do ensino é mais ou menos assim, essa é uma experiência compartilhada tanto com o período na poli, quanto com o período na farmácia, quanto o período na medicina. Geralmente, quando você entra numa disciplina, o professor costuma dar o roteiro dos temas que serão trabalhados, e é muito comum que eles liberem também listas de exercícios. E a ideia é que você resolva aquela lista, e muitas vezes a prova que você vai fazer daquela disciplina, ela é uma repetição dos exercícios que estavam na lista. Só que se eu só vou repetir aquilo que está na lista, basta que eu decore os exercícios e que eu repita eles durante a prova. E isso é claramente um circo, porque existe um teatro na educação, e isso acontece tanto nas escolas quanto nas universidades, em que a gente repete nas provas aquilo que foi visto em lista. Então, se eu não construo um conjunto de conhecimento que vai ser testado em situações diferentes, que não são as situações que eu conheço, a gente está diante de uma situação em que a gente está repetindo termos sem entendê-los. E isso lembra a gente da vez que o Feynman veio ao Brasil, Richard Feynman, o físico, ganhador do prêmio Nobel, em que ele falou que no Brasil ninguém sabia física. E a conclusão dele era de que os alunos repetiam as definições tal como elas estavam nos livros, mas quando eles olhavam para o fenômeno, eles não sabiam dizer o que é. E isso é literalmente o que acontece hoje, porque o aluno é capaz de olhar para o exercício da lista, ele é capaz de repetir aquela resolução, por mais complexa que ela seja, mas ele é incapaz de entender o conteúdo que ele está trabalhando. Então eu sinto que isso é uma coisa que passa por cursos diferentes e por universidades diferentes, e isso também está presente na escola. Então, nosso primeiro problema é o ensino hoje no Brasil é um grande circo, e o ensino generalizado de uma forma geral, ou seja, tanto ensino básico quanto ensino no ensino superior. E isso leva a gente para o nosso segundo ponto, que é a entrega da autonomia. João, como assim a entrega da autonomia? Quando você entra num curso e o professor te dá a ementa do que vai ser trabalhado e você só estuda aquilo que o professor dá, você está entregando para o professor uma seguinte coisa que é assim: eu estou te dando o direito de dizer tudo aquilo que eu vou saber. Então, quando eu só estudo o slide do professor, quando eu só estudo aquilo que o professor falou naquela aula, eu estou entregando para o professor o poder de dizer aquilo que eu vou saber. Então, existe uma entrega da autonomia, e essa entrega da autonomia é no sentido de tudo aquilo que eu vou saber, tudo aquilo que eu vou assimilar, se não vier da sua aula, não virá de mais lugar nenhum, porque eu não tenho a autonomia de ir atrás de outras fontes, de estudar sozinho, de procurar outros professores. E imagine que a gente está falando isso hoje, numa época em que a gente tem aula dos assuntos, basicamente, da maioria das universidades gravadas. Imagina que eu sou um aluno do primeiro ano de engenharia e eu quero estudar cálculo.
e eu não gosto muito do meu professor. Se você colocar na internet, você tem playlists gravadas de professores da USP, de professores da Unicamp, de professores do MIT, de professores de Harvard. Então você basicamente pode escolher aquilo que você se adapta melhor. Isso também com livros. Hoje existem vários livros PDFs, eles sendo legais ou não legais, eles estão aí. E você pode escolher também os autores que você quer ler, mas mesmo assim a gente entrega para o professor o poder de decidir tudo aquilo que a gente vai saber. E calma que eu entendo um conflito do tipo assim: "Mas João, eu preciso passar na prova deste professor, então eu preciso fazer o que esse professor quer". E existe um ponto que é você assimilar aquela matéria mínima suficiente para você passar na prova, mas a vida não pode ser uma passagem de provas, porque o mundo real não é uma prova, ele não é feito de passagens de provas. A prova, ela é mais ou menos uma vez eu ouvi o Felipe Guizzoli do Universo Narrado dando esse exemplo, e esse exemplo dele eu acho que é brilhante, em que ele fala assim: "A prova é igual você ter uma carteira de motorista. A carteira de motorista é um documento que diz que você pode dirigir, mas ele garante que você vai dirigir? Não garante. Então, as provas na faculdade ou na escola são a mesma coisa. Elas dizem que você passou por aquele assunto, você passou por aquela disciplina, mas ela não diz que você de fato sabe, porque o ato de saber aquilo, o ato de saber dirigir, ele é um ato de quê? É um ato de você treinar, de você aprender, de ser por conta própria, de treinar por fora, de horas de rodagem. Então, você não pode ficar só dependente desse professor. Então esse é o nosso ponto número 2. E o ponto número 3, ele é um ponto um pouco mais delicado, que é o nosso ponto dos cegos guiando cegos. Não é incomum de eu receber alunos de grandes escolas de São Paulo, também não é incomum de eu receber alunos das universidades, e não é incomum da gente ver professores universitários cometendo muitos erros durante aulas e cometendo erros explicando para os alunos assimilando aquilo como verdade. Então isso está muito ligado ao nosso ponto número 2, que é a entrega da autonomia, porque quando você só consegue assimilar aquilo que o professor te passa, e quando o professor te passa informações que não estão corretas, você não só está entregando para ele o poder do seu conhecimento, como você está entregando também um poder que é de você ter um conhecimento equivocado. Então, esse é uma problemática que a gente tem hoje de cegos guiando cegos, porque existe um problema estrutural dentro da educação, seja ela nível de base, médio, ensino superior, em que as pessoas decoraram vários conceitos, elas assimilaram um monte de definições, mas elas não colocaram conhecimento no mundo real à prova. Então, existem pessoas que estão falando coisas erradas e ensinando outras pessoas. Então, temos cegos guiando cegos. Isso leva a gente para o nosso quarto ponto, que é talvez o inverso do terceiro, que são a nossos professores Torre de Marfim. O que são os professores Torre de Marfim? São aqueles professores que têm tanto conhecimento, que são tão especializados, que conhecem profundamente um tema, que quando eles vão dar a aula para um aluno que está iniciando naquela área, para um aluno que está começando sua vida acadêmica, ele coloca uma aula no nível tão alto que esse aluno não consegue assimilar. E esse aluno muitas vezes vai ter vergonha ou vai ter medo de tirar dúvidas ou falar para o professor que ele não sabe a maioria do que está sendo dito, porque esse professor ele está tão distante, muitas vezes ele está distante porque ele precisa demonstrar para o aluno que ele tem aquele conhecimento técnico. Então ele se coloca num patamar tão acima que ele fica inalcançável. Então o nosso professor Torre de Marfim, muitas vezes ele é o oposto. Ele tem tanto conhecimento, ele precisa provar a todo custo que ele tem aquele conhecimento, que ele se torna tão distante do aluno que a conexão aluno-professor não se estabelece. E aí, João, tudo bem, você está me dizendo que esses problemas eles existem, mas a ideia era a gente conversar sobre qual que é o papel do estudante e qual que deve ser a nossa atitude frente ao estudo. E eu acho que para a gente pensar isso, vale a pena a gente usar uma definição do Kant, aquele filósofo alemão. No final, do meio para o final do século XVIII, ele publica um livro que é Resposta à pergunta: O que é o esclarecimento? E ele diz o seguinte, eu vou parafrasear mais ou menos o que ele diz. Ele fala assim: o esclarecimento é a saída do homem da sua minoridade intelectual, da qual ele próprio é culpado. O que que o Kant quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte:
Você, jovem adulto, que já tem conhecimento de si próprio e sabe que o conhecimento é seu, você tem que ter a proatividade de construir o seu próprio repertório intelectual. E se você decidir não fazer isso, você é culpado porque você decidiu não querer construir esse repertório. Então, o que o Kant está fazendo é chamando para si a responsabilidade do quê? A responsabilidade da construção do meu conhecimento. E aí o Kant no final ele vai escrever o seguinte, que é o sapere aude. O que que significa esse sapere aude, né? Tem uma tradução que é atreva-te a pensar, ela é muito boa, mas eu acho que uma outra tradução ou definição que vai ajudar a gente mais é o seguinte: atreva-te a fazer uso do seu esclarecimento. Ou seja, você sabe que o problema está aí, você sabe que você precisa de uma formação, então use esse seu conhecimento, essa sua capacidade intelectual para construir isso. E isso vai trazer a gente para alguns pontos que eu acho que são pontos norteadores do que a gente tem que fazer. E eu até fiz uma colinha para não esquecer de falar nada para vocês, mas o nosso primeiro ponto é pegar um assunto e a gente tem que transformar ele em assuntos menores. João, como assim? Quando a gente pega assuntos que são do mundo acadêmico, geralmente a nossa dificuldade é a seguinte: eu não sei me virar com esse tema, porque eu espero que o professor me guie, porque os assuntos são muito complexos e são muito difíceis. Mas nada é tão complexo e tão difícil que não possa ser quebrado em partes menores. Vou pegar um caso aqui, mais ou menos, do nosso surto de saber. Imaginem que a gente está estudando pneumonia. E imagina que eu preciso compreender pneumonia bacteriana. Como que eu vou estudar isso, João? Se a gente pode pegar primeiro o dia e entender assim: quais são as bactérias que geralmente ficam no pulmão? Ah, legal. Então primeiro eu vou entender quem é que está ali. No segundo dia eu vou entender o seguinte: como que eu vou matar as bactérias que estão ali? O que que essas bactérias têm que pode ser destruído? Ah, legal, então eu entendi esse mecanismo. E num terceiro momento, entender o seguinte: quais são as drogas que têm efeito nessas bactérias? Então perceba que eu não vou pegar um dia para estudar pneumonia como um todo. Eu vou primeiro estudar quais são as bactérias que geralmente estão ali. Depois, como que elas se parecem? Quais são as características dessas bactérias da pneumonia? E o terceiro momento é, que tipo de drogas que atuam ali? Perceba que quando a gente quebra em partes, eu compreendo blocos menores e depois a gente vai fazer uma síntese de tudo. E esse processo de raciocínio, ele está muito ligado à minha escolha de fazer as aulas em um quadro branco. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas ou tiverem curiosidade de por que as minhas aulas são no quadro branco, eu escrevendo e não eu mostrando os slides, comenta para mim aqui embaixo, que aí eu faço um vídeo explicando por que que eu faço aulas no quadro branco. Então, a primeira parte, assim, quebrar em pequenas partes. João, mas eu preciso saber tudo o mais rápido possível. Não vai rolar. Não dá para saber tudo numa velocidade flash. O que você pode fazer é entender que o seu conhecimento ele vai ser a longo prazo e entender que a gente precisa quebrar e estudar um pouquinho, mas estudar todo dia. E além de estudar todo dia, existe uma dificuldade, que essa é uma dificuldade para os alunos, que inclusive também estão no cursinho, eles sabem disso, que a gente fala assim: o que você aprendeu em janeiro, você tem que saber em dezembro. Mas no caso de uma profissão, aquilo que você aprendeu no primeiro ano, é suposto que você lembre parte disso depois de formado, porque isso vai fazer parte do seu dia a dia. E como é que a gente vai lembrar? Existem inúmeras técnicas de estudo, inclusive sugestão, se vocês quiserem que eu comente sobre as técnicas de estudo, quais que funcionam e quais que não funcionam, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo só sobre isso. Mas a gente sabe que a técnica mais eficiente é o estudo espaçado e repetido. O que que isso quer dizer? Eu vi um assunto hoje, amanhã eu posso revisar ele. Se esse assunto estiver muito fácil, eu vou deixar para revisar ele semana que vem. E é aqui que entram ferramentas muito interessantes, como fazer os flashcards, como revisar eles em momentos diferentes. E tem muitos aplicativos que fazem isso e que eles vão rastreando o melhor momento para você repetir aquele assunto, se para você é fácil, se para você é mais difícil, e esse assunto ele tem que ser repetido para ele ser assimilado. E isso vai levar a gente ao ponto 2, que vai ser a exposição controlada. João, o que que é exposição controlada? No mundo real não existem assuntos isolados. Você não vai ter um problema no mundo real que é só de cálculo 1, ou um problema no mundo real que é só da farmacologia. Você vai ter um problema que vai entremear as áreas. E é difícil mesmo juntar tudo isso.
João, como que a gente vai fazer então para conseguir assimilar esses assuntos? A nossa ideia aqui é mais ou menos fazer o seguinte: conforme a gente vai avançando nos assuntos, a gente começar a misturar eles. E você pode tentar fazer isso por conta própria, e isso pode funcionar, ou você pode procurar outras maneiras de fazer isso. Por exemplo, imagina que eu sou um aluno de engenharia ou de matemática e que eu quero integrar os conhecimentos que eu tenho. Existem Olimpíadas para ensino superior voltadas para a área de exatas. Então, o que que as Olimpíadas fazem? Elas escolhem alunos de certos anos e elas montam exercícios misturados com os conhecimentos que ele tem naquele bloco. Por exemplo, imagine que agora eu sou um aluno de medicina ou então, que eu sou um aluno da área da saúde. Eu posso fazer a Olimpíada de Medicina, e a Olimpíada de Medicina ela é separada entre os assuntos do primeiro e do segundo ano, os assuntos do terceiro e do quarto ano. Então perceba que conforme eu vou estudando e eu vou me expondo a situações em que eles vão misturando de forma controlada, eu consigo testar se aquele conhecimento meu está isolado, se quando eu junto ele eu consigo resolver um problema. Mas não é um problema tão complexo que me afaste. Inclusive, como que a gente trabalha conhecimento, né, níveis de desafio? Geralmente um assunto tem que ser tão desafiador que eu não saiba dele 100%, mas ele não pode ser tão difícil a ponto de eu achar que existe um abismo. É assim que o nosso cérebro funciona. Então essa exposição controlada é o que vai dando liga a tudo isso. Ah, João, mas além de eu fazer faculdade, além de eu estudar, eu vou ter que fazer a Olimpíada. Não é que você vai ter que fazer. Mas se a gente está pensando no Kant, em que eu sou responsável pelo meu próprio conhecimento, em que eu tenho o esclarecimento de que eu preciso construir isso, essa é uma maneira, é uma exposição controlada de uma situação mais complexa, em que eu posso testar se aquilo que eu estou estudando tem aplicabilidade ou não. Ou vocês acham que vai ser melhor terminar o curso de vocês e no dia seguinte da formação vocês descobrirem que vocês não conseguem ligar os assuntos e vocês não conseguem resolver problemas. Eu acho que esse ponto é muito mais dramático. E por último, a gente vai chegar naquilo que para mim é o mais importante, que é o conceito de assuma o volante. João, o que que você quer dizer com isso? A vida é sua, a formação é sua, daqui a alguns anos você estará formado com o título seu e não haverá ninguém para te guiar no que você deve ou não deve estudar. Então, se você decidir assumir o volante hoje, mais controlado, aos poucos, diariamente, daqui a um tempo, quando você estiver formado, você vai olhar que, como eu fui me expondo aos poucos a ser o protagonista da minha formação, hoje eu consigo me virar sozinho. Porque a variável estudo é uma variável que vai estar com você para o resto da vida. Ainda mais agora com o aparecimento da inteligência artificial, a ideia é que você tem autonomia para construir o seu repertório, para que você não seja substituído por uma sequência de programações, é o que é a inteligência artificial. Então, assumir o volante é eu hoje vou decidir que eu vou assumir para mim a responsabilidade do estudo. Então eu vou estudar um pouco, nem que seja 20, 30 minutos todo dia, eu vou pegar um assunto que talvez não tenha sido dado na faculdade ou um assunto que foi dado, mas eu acho que não foi bem dado e eu vou procurar outro lugar para assistir. Eu vou procurar um vídeo no YouTube, eu vou procurar um livro diferente, eu vou atrás do Surto de Saber, onde a gente também faz várias aulinhas explicando os conceitos. E eu vou chamar para mim a responsabilidade de construir o meu conhecimento, porque no fim do dia a única coisa que não pode ser roubada de você é o seu próprio conhecimento, que hoje é o instrumento mais importante. Inclusive, foi com essa filosofia que o surto de saber foi criado, numa autonomia de a gente vai trabalhar os assuntos da forma mais didática possível, mas construindo a base, para que em algum momento a gente consiga integrar. Não à toa, a gente geralmente traz um problema, a gente traz a base conceitual e depois a gente faz uma aplicaçãozinha no final, que é a ideia de quebrar em pequenas partes e juntá-las depois. Eu tô falando isso para vocês, eu vim conversar, é mais um bate-papo do que qualquer outra coisa, porque eu acho que a filosofia do surto é a minha filosofia, e é a filosofia que eu acho que funciona pensando em que, não dá para entregar ao mundo a sorte, a nossa própria formação. Se vocês acharam que fez sentido, curtam, comentem, compartilhem com os amiguinhos de vocês, que vocês sabem que não tem autonomia e está entregando tudo para os professores na faculdade. E comentem aqui para mim embaixo se vocês
querem assumir essa responsabilidade, se vocês acham que isso fez sentido e se vocês também sentem aí nas aulas que vocês assistem na escola, na faculdade, onde quer que vocês estejam, que elas também não fazem sentido e que elas também são limitadas, que vocês não podem se limitar a elas. No mais, até o próximo Surto de Saber.